Amado, Deus é nossa justiça. Deus, Ele que nos protege, Ele que nos guarda. Toda cilada, toda artimanha, toda estratégia que o mal tentará contra a sua vida não tem êxito. A palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada prosperará contra nossas vidas. A Bíblia diz que toda língua contra nossas vidas, o Senhor levará ele em juízo. Em Provérbios... Que bom que você está aqui. Quero deixar um pensamento a cada um de vocês que estão aqui, a todos esses jovens maravilhosos que estão aqui conosco. Me convidaram para me trazer uma palavra dentro de um tema o qual os queridos estão estudando aqui, o livro de Daniel. E a ministração para mim era para mim compartilhar com os irmãos, trazer um pensamento em Daniel, na cova dos leões. E eu quero que você abra seu coração, quero compartilhar com você tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus já ministrou no meu espírito, para que você possa receber também, porque a palavra do Senhor, ela vai gerando fé, graça, favor, alegria. A palavra do Senhor, ela é poderosa. Livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Daniel 6, a partir do versículo 1. Gostaria de estar fazendo uma reflexão aqui com os queridos. A palavra do Senhor diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhe desse conta o que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava a esses presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou falta alguma, por causa ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que o procuremos no que diz a respeito à lei de seu Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Amém. Até aí, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse texto. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo aquilo que o Teu Espírito Santo já ministrou no meu espírito. Eu te louvo, Pai, traga luz esta palavra no coração de cada um dos seus. E eu repreendo tudo aquilo que porventura o nosso adversário poderia tentar roubar esta palavra do nosso coração, porque a Tua palavra é viva e a Tua palavra é divina. Espírito Santo, é seu momento, é sua hora. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós lemos o livro de Daniel, como todo livro, a palavra do Senhor fala, se não me engano, em Romanos 15:4, que todas as coisas foram escritas para o nosso conhecimento. Tudo que está escrito foi escrito para que eu e você tivéssemos conhecimento. Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras tenhamos a esperança. Tudo que foi escrito para que eu e você possamos ler, para nós tirarmos proveito das nossas vidas, para nós não cometer os mesmos erros que muitos cometeram no passado, e que nós possamos desfrutar das bênçãos que muitos desfrutaram por entender, conhecer a Deus e conhecer a sua palavra. O alvo desse capítulo é a fé em Deus. Nós precisamos crer naquilo que Deus fala conosco através da sua palavra. Nós precisamos entender a palavra do Senhor.
Amados, tudo começa na vida deste homem. Quando você lê a história de Daniel, a forma que ele era um escravo ali na Babilônia, ele foi resgatado, roubado por Nabucodonosor, que naquela época ele conquistou todas as terras, todas as províncias existentes ali, todo o Oriente. Ele era um homem, se tornou um homem poderoso, porque o povo israelita, aquilo que era para o povo de Deus, o povo se distanciou. E quando eu e você se distanciamos daquilo que Deus quer para fazer nas nossas vidas, Deus passa para outras pessoas. E Daniel foi naquela leva de cerca de 10 mil que Nabucodonosor levou como escravo para a Babilônia. E nós sabemos que a história é que ele começou ali, e ele foi escolhido para que fosse um jovem para atender, para estar ali na presença do rei, servir o rei. Mas o que me chama a atenção de todo o capítulo de Daniel, qual foi a postura que Daniel teve para ser bem-sucedido em toda a sua caminhada. Isso está em Daniel 1:8. O que me chama a atenção, Daniel 1:8 diz assim: Daniel, porém, propôs no seu coração a não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Queridos, isso aqui é algo maravilhoso, um divisor de água para mim e para você. A Bíblia diz que ele colocou no coração não se contaminar com o sistema do mundo naquela época. De tudo aquilo, da forma de estar ali, comer, até mesmo que ele foi liberado para comer, foi convidado para que tudo aquilo que o rei comesse, tudo aquilo que o rei bebesse, tudo aquilo, ele poderia desfrutar daquilo, ele precisava aprender ali a língua de todo aquele povo, os caldeus ali, dos babilônios, para que ele pudesse servir o rei. Mas no coração dele, ele decidiu, ele teve um propósito, ele se propôs a não se contaminar. Quando eu e você tomamos algumas atitudes das nossas vidas também, de não se contaminar com o sistema deste mundo, com aquilo que esse mundo oferece para nós, que para eles lá fora tudo é normal, tudo é lícito, mas que nós que conhecemos a palavra de Deus, assim como Daniel conhecia a palavra de Deus, porque naquela época todo menino hebreu, toda menina hebreu, eles, depois dos 12 anos, eles eram obrigados a participar na sinagoga. Eles eram obrigados a estar cultuando, toda criança. E Daniel, certamente, ele tinha os princípios no coração dele, aquilo que era certo, aquilo que era errado. E ele propôs no coração não se contaminar. Não se contaminar com as coisas que o mundo oferecia para ele. Ele colocou isso no seu coração. E o fruto da sua fidelidade foi este. Quando eu e você nos colocamos diante de Deus para sermos fiel a Deus, para servir a Deus, para viver uma vida correta diante do Senhor, automaticamente Deus conhece o nosso coração e nós começamos a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós vemos os frutos desta postura, desta atitude, que Daniel diz, eu não vou me contaminar. Ele propôs isso no seu coração, ser um menino diferente, ser um jovem diferente, ser uma pessoa diferente, na forma de tomar uma postura. E qual foi o benefício que recebeu os frutos? Está em Daniel 1,17, que diz assim, ora, quanto a esses 4 jovens, era ele mais 3 amigos, Deus lhe deu conhecimento, inteligência em todas as letras, em toda a sabedoria, e Daniel era entendido em todas as visões e todos os seus sonhos. Visões e sonho. Quando eu e você, nós se colocamos, nós propomos em servir a Deus, veja o que Deus dá a ele. O Senhor dá a ele a inteligência nós adquirimos quando você estuda, quando você faz uma faculdade, quando você lê bastante, isso nós se tornamos inteligentes. Mas não somente o Senhor fez com que ele tivesse inteligência, muito conhecimento e também em toda a sabedoria.
A sabedoria é somente Deus que dá para nós. Então o fruto da minha fidelidade, da sua fidelidade, automaticamente vai encadear sobre a sua vida o conhecimento, a inteligência em todas as coisas e também a sabedoria que Deus nos concede. E Daniel também ele teve visão. Deus manifestou os dons espirituais na vida desse jovem, porque ele propôs no seu coração em servir a Deus, em ser honesto com Deus, e ser honesto com seus irmãos, ser fiel às pessoas que ali o rodeavam. Quando eu e vocês também tomamos essa atitude, automaticamente são liberados sobre as nossas vidas essas provisões, essas promessas. Foi isso que aconteceu na vida dele. Ele teve a recompensa. E quando ele começou a exercer, que começou a acontecer, se destacar no meio dos demais, como ele foi escolhido para que ele fosse um dos três presidentes do qual ele era, escolhido para ser o maioral, a pessoa mais importante no reinado da Síria. Aí começou o ciúme, a inveja, e a trama contra a vida de Daniel. E aí, os seus concorrentes e os sátrapas, que eram nos dias de hoje, seriam os ministros do rei, as pessoas que atendiam, que assistiam o rei, e também os governadores, sabemos que havia os prefeitos, e Daniel, ele tinha uma atitude, uma posição. E nós sabemos por essa atitude também a boca dos leões foram fechadas. Por quê? Porque Daniel tinha por costume de 3 vezes ao dia, ele orava a Deus. Ele buscava Deus, comunicava com o Senhor. Ele tinha esse momento. E quando eu e você, nós decidimos ter o nosso momento devocional, o nosso momento íntimo com Deus, automaticamente nós desfrutamos de todas as provisões. Porque automaticamente na vida de todos nós vai surgindo os intempéries, as dificuldades, as oposições. E nós sabemos que o nosso Deus, quando eu e você andamos em comunhão com Ele, nós seremos, Deus vai nos livrando de toda e qualquer situações. Nas provisões, nas adversidades diárias que nós muitas vezes enfrentamos, seja você um funcionário público, comerciante, seja um médico, seja um pedreiro, seja um doméstico, a doméstica, qual que seja o ofício, todos nós que começamos a desenvolver, crescer, sempre vai surgir algumas oposições. Na vida do jovem, na vida do homem, na vida da mulher, na vida do casal. Mas quando nós dispomos no nosso coração em servir a Deus. E nós sabemos que Daniel, durante toda a sua vida, ele se esforçou ser fiel a Deus. E quando nós somos fiel a Deus, automaticamente nós somos fiéis aos nossos irmãos, nossos amigos. Se você é fiel a Deus, automaticamente, aonde quer que você esteja. Nós vemos vários homens na Bíblia, vários jovens, posso dizer. Assim como Daniel, nós conhecemos a história de José, outro jovem também que propôs no seu coração a não se contaminar com o sistema deste mundo. Nós vemos também a vida da rainha Esther, que era uma menina judia, que também estava ali, também foi levada como cativa, e Deus também levantou ela poderosamente, assim como Ruth, tantas e outras jovens que Deus levantou com grandes influências e grande excelência. Não somente esse jovem, mas também essas meninas que Deus levantou. Por quê? Porque eles propuseram no seu coração em servir, ser fiel a Deus. E nós vemos que Daniel, nessa época, ele era o predileto do rei Ciro. Pois o rei Ciro tinha no seu coração em colocar Daniel líder, presidente sobre todos os demais. E aonde que ele estaria reinando sobre 120 províncias. Eram cidades, eram estados, era 120. 120 províncias. Às vezes eu fico me perguntando, Daniel comandava
todos esse povo. Naquela época não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha Sedex, não tinha nada que nós temos hoje para facilitar. Ele governava cerca de 120 províncias e ainda ele tinha tempo de 3 vezes ao dia adentrar na presença de Deus. A Bíblia diz que ele orava voltado para Jerusalém, porque Jerusalém era a pátria dele. Jerusalém era o lugar da onde que ele veio. Assim como eu e você, quando nós olhamos para Jerusalém celestial, no momento que nós estamos orando que Jerusalém celestial é a nossa pátria, nós viemos de lá, estamos nesse mundo numa missão, mas é para lá que nós vamos voltar também. Por isso que ele olhava para Jerusalém, para a sua pátria, assim como eu e você olhamos para o alto, olhamos para o Senhor, porque a nossa pátria, a nossa origem não é neste mundo. Nós somos ser de Deus, que vamos estar um dia eternamente com o Senhor, com toda certeza, na Jerusalém celestial, na cidade santa. E a palavra do Senhor diz que Daniel, ele tinha um espírito de excelência. Quando eu e você temos um espírito de excelência, eu poderia dizer hoje, o Espírito de Deus estava sobre a vida de Daniel. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós, sem dúvida, o maior êxito dele, esta comunhão, esse relacionamento com Deus, consistia que ele tinha uma vida humilde, mas ele tinha um espírito de excelência. E todos nós podemos buscar e ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. E quando eu e você, nós entendemos, nós temos consciência da importância do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, isso vai mudar toda a trajetória das nossas vidas. Isso vai fazer com que nós tenhamos experiência gloriosa com Deus, como nós nunca poderíamos imaginar antes. O Espírito Santo de Deus que todos nós devemos, ele foi liberado sobre toda a carne, mas ele precisa ter a liberdade para se manifestar na minha vida e na sua vida. E para que o Espírito Santo se manifeste nas nossas vidas, nós precisamos querer o Senhor, nós precisamos convidar a Ele, nós precisamos chamar a Ele para que Ele tenha toda a liberdade de ministrar nas nossas vidas. E Daniel era essa pessoa. Havia um espírito de excelência, a Bíblia diz, o texto que nós lemos, estava sobre ele. Ele era uma pessoa humilde, mas era uma pessoa cheia da presença de Deus. E pela sua fidelidade, a sua postura, Deus deu a ele a sabedoria, Deus deu a ele conhecimento, Deus deu a ele muita inteligência. E Deus deu a ele visões, Deus deu a ele sonho. Amado, é maravilhoso, é magnífico quando Deus começa a revelar as coisas para você em sonho, quando Deus começa a mostrar vidas em revelação para nós, quando Deus começa a manifestar os dons espirituais. Isso faz toda a diferença, e esses dons são para nós, não importa a idade que você tem, se você é adolescente, se você é junior, se você é jovem, se você é ancião, se nós desejarmos e queremos, Deus manifesta, porque é essa vontade de Deus para com as nossas vidas. Mas por que muitas vezes isso não tem acontecido? Eu sempre penso comigo, o crente peca em 2 áreas da sua vida, em 2 coisas que o crente peca, dois pecados que o crente peca se ele não vigiar. O primeiro é a inveja. E o segundo é o medo. O inimigo cria situações para que você olhe para as pessoas que estão se destacando e você tenha ciúme e inveja dela. E muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo foi dispensado para cada um de nós. Foi liberado para cada um de nós. Cada um de nós, Deus quer se manifestar. Tudo o que eu e você precisamos é assentar no nosso coração em sermos fiel com Deus, não se contaminar com o sistema deste mundo. O medo é quando você ainda não confia na totalidade que Deus é poderoso para fazer coisas poderosas, tremendas, sobrenatural nas nossas vidas.
Então, muitas vezes, o medo nos impede de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para conosco. Então, nós precisamos aprender a trabalhar essas situações na nossa vida, não permitir que a inveja, o ciúme adentre no nosso coração e não viver uma vida com medo, com pânico, inseguro. Isso nos impede de nós desfrutarmos de tudo aquilo que Deus tem para conosco. A inveja é uma das armas maligna, diabólica, satânica que Satanás usa para tentar impedir que você, eu e você cresçamos, desenvolvemos, principalmente quando eu e você tomamos uma postura diante de Deus. O inimigo cria situação para tentar usar pessoas para tentar nos denegrir, falar mal de nós. No capítulo 6:4 diz assim, nós vemos aqui: e nisso o presidente e os sátrapas procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel. Não se achava nele nenhum erro, nem falta. Versículo 6 diz: pelo que esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, a menos que o procuremos no que diz a respeito à lei do seu Deus. Ele era pessoa feita, tudo que ele fazia perfeito. Não é nós fazermos, arrumar a nossa cama só um dia por mês, um dia na semana, mas todo dia arrumar nossa cama. Não é nós cuidar da nossa higiene só o dia que vamos para a igreja, todos os dias nós cuidamos da nossa higiene. Tudo que nós fazermos, nós temos que ser fiel. Tudo que nós fazemos, isso é que Daniel fazia. Eles não achavam, eles vasculhavam toda a vida de Daniel. Eu sempre tenho ensinado que o povo do mundo, eles não lê Bíblia, eles lê a nossa vida. Eles ficam olhando a hora que você sai, a hora que você chega de casa, aonde que você vai, as pessoas ficam olhando para mim, para você. Era assim que esses homens faziam. Eles vasculhavam toda a vida de Daniel, mas não encontravam nada, porque Daniel era fiel naquilo que ele fazia, na responsabilidade que era colocado sobre a vida dele. Ele diz, como que nós vamos fazer? Então nós vamos ver sobre a lei, naquilo que ele crê, naquilo que ele faz, para nós criar uma situação para que ele não possa aplicar a lei, não possa aplicar a palavra, não possa usar a palavra. Por quê? Porque Satanás sabe que Deus nunca vai agir contra a palavra dele. Deus nunca vai agir. Sempre Deus vai agir segundo a sua palavra. E quando eu e você entendemos e conhecemos a palavra de Deus, e nós andamos em cima da palavra de Deus, nada, o inimigo não terá poder de tocar, não terá poder contra as nossas vidas, porque a palavra do Senhor nas nossas vidas, nós somos mais que vencedor. Porque a inveja, ela aborrece a excelência, o qual não pode alcançar. A inveja é uma arma mais terrível que Satanás usa. Muitas vezes ele tenta segurar você lá embaixo e não consegue. Você é humilde, você ora, você lê a Bíblia, você faz as coisas certas. Aí ele vai tentar projetar você lá em cima, para tentar fazer com que nós enchamos o nosso coração de orgulho, de vaidade, de soberba. E aí, a queda é muito maior. Então, muitas vezes, muitas palavras, que muitos elogios, se nós não tivermos estrutura, a tendência nossa é tentar se exaltar. Poxa vida, como você canta bem, olha como é bonita a tua letra, olha como você é isso. Muitas vezes isso vem tentando encher o nosso ego. E se nós temos, se isso está acontecendo conosco, é o momento de nós se prostrarmos diante de Deus e dizer, Deus, eu não aceito isso, eu quero aquilo que o Senhor tem para mim, não permita que eu encha meu coração de orgulho, mas que eu seja um instrumento de bênção para servir o teu reino, para servir as pessoas, que eu seja um instrumento de bênção para que teu nome seja glorificado na minha vida. No outro lado, é impossível você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você, jovem de Deus,
de você começar a crescer, desenvolver o seu ministério, é impossível sem sofrer dor no seu coração, dor de cabeça, ou seja, muitas vezes angústia, problemas intelectual, espiritual, perseguições. Por quê? Fadiga. Por quê? Porque automaticamente o inimigo vai usar pessoas para tentar perseguir nós, para tentar falar mal de nós, para tentar denegrir as nossas vidas. Por isso que nós devemos estar sempre preparados para qualquer intempérie das nossas vidas. Esses homens, eles vasculharam todos os livros de conta de Daniel e não acharam nenhum erro sobre Daniel. Não acharam nada que poderia acusar. Por quê? Eu vejo assim que Daniel, ele tinha por regra fazer as coisas tudo correto. Quando eu e você, tudo que nós fizermos, se eu assentar no meu coração, eu vou fazer as coisas corretas. Eu vou ter meu momento de estudar, meu momento de trabalhar, meu momento de devocional. Eu preciso administrar o meu tempo. E eles foram vasculhar, não acharam nada. Agora nós vamos conhecer a lei dele. Nós vamos ver naquilo que ele crê. Como que ele pode ser assim? Como que ele pode ser diferente? Como que é possível ele ser vitorioso em tudo que ele vai fazer? Ele prospera, ele cresce, ele se destaca. Nós vamos ver o livro, vamos ver se existe uma forma escrita lá que nós podemos fazer com que ele pare. E automaticamente eles fizeram isso. Por quê? Porque eles procuraram o rei e armaram uma cilada para o rei também, porque o rei amava Daniel, porque ele era prestativo, ele era um menino diferenciado, ele queria bem, ele amava, ele tinha no coração dele levantar Daniel como o homem, o ministro primeiro mundo, presidente, aquele que comandaria todo como aconteceu. Só que os dois presidentes, os sátrapas, a Bíblia diz que os prefeitos e governadores, eles foram até o rei, exigindo do rei, para que o rei fizesse um decreto, baixasse um decreto, que durante 30 dias, ninguém poderia orar, ninguém poderia adorar, nenhum dos seus deuses, a não ser o rei. E todo rei, todo ditador, eles querem ser como um semideus, eles querem ser adorados. E eles forçaram o rei, e aquilo encheu de orgulho o coração do rei. Imagina 30 dias todo mundo se prostrando diante de mim, todo mundo me adorando, todo mundo celebrando, todo mundo fazendo homenagem para mim. Imagina eu vou fazer esse decreto, sim. Por quê? O rei não percebeu que ele entrou numa grande cilada. O rei não percebeu que ele caiu num laço do inimigo. Muitas vezes Satanás usa algumas estratégias para as pessoas virem falar de você mal do teu irmão, mal da tua irmã, e muitas vezes você acaba concordando com aquilo, porque, não, mas você é tão importante, você tem autoridade, e nós não podemos se render a essas situações. E muitas vezes Deus quer te levantar, quer colocar você no lugar de destaque, mas se você começar a ouvir essas picuinhas de lá e para cá, isso mata o nosso ministério, isso rouba os nossos projetos, isso rouba os nossos sonhos. E foi isso que aconteceu. E o rei, por mais que ele amava Daniel, ele se deixou contaminar, ele encheu o ego dele, ele não precisava, ele era o rei dos persas. O rei Ciro. E nós sabemos que a palavra do rei, ela não volta atrás. Ela não pode voltar atrás. E ele assina o decreto. Mas a palavra do Senhor, porque ele sabia que Daniel não se curvaria. Por quê? Porque ele assentou no seu coração em ser fiel a Deus. E ele já recebeu os benefícios da fidelidade dele a Deus. Isso vai mudar a nossa história. Vai mudar o teu futuro.
vai mudar a tua vida, a tua família. E Daniel sabia que a fidelidade dele, ele estar junto do rei, o povo dele que estava ali, todos escravos, ele sabia que a fidelidade dele, aquilo que Deus colocou ele naquela posição, todo aquele povo seria liberto novamente, voltaria novamente para sua pátria. Assim eu e você, nós muitas vezes não dimensionamos quantas pessoas que serão libertas, quantas pessoas serão transformadas, quantas pessoas que estão escravas na mão do inimigo, mas através da tua fidelidade, essas pessoas vão ser libertas também. Mas Deus quer que nós confiamos nele. Aquilo que está no Salmo 91:3, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e das pestes perniciosas. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa à sombra do Onipotente, esse o Senhor livra de todos os laços, de todas as armadilhas, de todas as pestes, de toda doença, de todas as enfermidades. Por isso nós precisamos vigiar para não cair no laço dos lisonjeadores, aquelas pessoas que tentam muitas vezes nos elogiar por frente. Esta é uma arma que Satanás usa. O Salmo 5, versículo 9 diz assim: porque não há fidelidade na boca deles, as suas estranhas estão verdadeiramente maldade, a sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeia com sua língua. Então o diabo usa muito esse tipo de pessoas, que tem um coração mau, eles falam bem, eles trazem isso, mas dentro deles não são fiel. Tem ciúme, tem inveja, procura impedir do teu crescimento, da tua vida de abundância. Por que ir na casa de Deus? Por que você servir? Vamos ter uma festa, hoje temos festa em todos os lugares, todas as escolas, tudo isso, aquilo, tal. Quantos que poderiam estar aqui que não estão? Mas a fato de você ter vindo, o inimigo vai usar pessoas para dizer: não, você não serve para ser isso. A Bíblia diz que quando Daniel soube do edital, está no Daniel 6:10, que foi assinado. A Bíblia diz que Daniel, ele correu, ele foi pedir perdão para o rei, ele foi negociar lá com os outros dois presidentes. A Bíblia diz que então entrou em sua casa, em seu quarto, em cima onde estava aberta a janela, de que dava para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando ele soube que se tivesse alguém que se dobrasse para adorar outro qualquer Deus, o que ele faz? Ele vai para o mesmo lugar, para a sua casa, no alto, talvez um terraço, um sobrado, e ali ele abre a janela para Jerusalém, como de costume, ele ora, ele glorifica, ele dá graças a Deus por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que Deus, porque ele sabia que ele era a diferença ali, ele vai orar. Por quê? Muitos dizem assim: eu não vou orar, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais servir a Deus, porque vão me tirar isso, vão me perseguir assim, vão fazer isso. Daniel, ele sabia que o mais perigoso, ele correria risco se ele deixasse de orar. Mas se ele tivesse na comunhão com o Pai, se ele tivesse num relacionamento, ele sabia que o Senhor cuidava dele, ele sabia que o Senhor estaria protegendo ele. Daniel sabia que se ele não orasse, aí sim ele correria risco. Por isso ele foi buscar a Deus, por isso ele foi se comunicar com Deus, e ele dava glória, ele exaltava o nome do Senhor. Porque o risco maior na nossas vidas é você deixar de orar, é você não ter o seu momento devocional para buscar a Deus, para ler a palavra, para ter um relacionamento. Esse é o risco maior. Muitos ali nunca não fizeram mais nada, mas ele não. Ele sabia que o risco que ele correria é se ele não orasse, se ele não adorasse a Deus, se ele não glorificasse a Deus. Por isso que a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar. E o 18 diz assim:
Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Sermos gratos a Deus por cada minuto da nossa vida, por cada dia, pelo trabalho, pelo alimento, pela roupa. Ser grato a Deus pela mãe que você tem, o pai que você tem, o filho que você é. Ser grato a Deus por cada presente, cada agrado, cada sorriso, cada abraço. Sermos gratos a Deus, isso faz toda a diferença. É isso agrada o Senhor. O inimigo não quer que nós amamos as pessoas, não quer que nós ajudamos as pessoas, ele não quer que nós oramos a Deus. Nós vemos hoje algumas leis endemoniadas que estão tentando colocar na nossa nação para estar nos corrigindo, estar tentando pararmos de nós cultuarmos a Deus, de nós servirmos a Deus, de nós falar abertamente do nome do Senhor, aonde quer no segmento, seja na escola, seja no trabalho, pode todas as outras coisas fazer, menos falar, menos testemunhar que você é um filho de Deus, que você é filha de Deus. Satanás não quer que essas coisas aconteçam. E quantas leis estão aí para que isso aconteça? Em Efésios 6,18 diz assim: orando sempre com toda oração e súplica no Espírito, orando em língua e vigiando com essa fidelidade, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é orar por todos os santos? Você olha para o teu lado, para a tua direita, você vai ver um santo, uma santa sentado no teu lugar. Você é santo porque Jesus nos santificou. Então a Bíblia diz que nós não devemos orar só por nós temos que orar por todos os santos. Esse santo, essa santa que estão na tua frente, atrás, no teu lado. Nós temos que ter isso é igreja, isso agrada o Senhor quando nós oramos pelos nossos irmãos, oramos pela nossa família. Amado, eu tenho prazer, faz 20 anos que todo sábado eu abro a igreja aqui 9 horas, muitas vezes via só eu e minha esposa, muitas vezes estamos 2, 3, hoje estava 4 pessoas, mas isso é importante. Para que eu venho orar aqui? Porque existe um motivo especial para me estar orando por cada vida, cada família, pelo governo, pela cidade, por todos os professores, alunos, por todas as autoridades, porque isso agrada o Senhor. É gostoso pular na cama um dia de frio, você vai trabalhar, mas para orar a gente não quer vir. Você vai para a escola, mas para orar aqui você não pode vir. Veja como o inimigo trava as pessoas, amarra as pessoas. A gente vai em tanto lugar, eu levanto, vou com chuva ao trabalho, mas na igreja eu não posso ir. Eu vou em tantos lugares porque eu tenho um compromisso, mas na casa de Deus eu não posso ir. Nós somos inclinados à desculpa. Porque é difícil nós acharmos um tempo para nós orarmos. Note que a oração não é somente para o tempo com problemas. A Nilzete me conhece, eu sempre brinco com ela. Digo, tem uns irmãos que nunca aparecem na oração. Mas isso é 100%. Mas quando eles aparecem aqui no sábado de manhã, é porque não está bem as coisas. Alguma coisa está acontecendo. Eles nunca vêm. Quando vêm, pastor, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, vim pedir oração, vi isso, tal. Nós precisamos orar sem cessar. Não podemos deixar as coisas ficar ruins para depois orar. Oração é comunhão com Deus, é relacionamento com Deus. É isso que Daniel fazia 3 vezes ao dia. Todos os grandes homens e mulheres de Deus, eles têm esse hábito de estarmos continuamente na presença de Deus. Por causa disso, Daniel é lançado à cova do leão. Está no versículo 6:11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram, no tocante o interdito real, porventura não assinaste um interdito pelo qual todos os homens fizessem uma petição, qual Deus, ou qualquer homem, por espaço de 30 dias, exceto a ti, e o rei, a ti, ó rei, e fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos, dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, diz-lhe, esse Daniel, um dos exilados de Judá,
não tem feito caso a ti, ó rei, nem interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. E o rei percebeu ali que ele caiu numa grande cilada. Por quê? Porque no 14 diz assim: e ouvindo então o rei a notícia, ficou muito desapontado consigo mesmo. E propôs no seu coração em livrar Daniel. Trabalhou até o pôr do sol para salvar. Assim também o nosso Deus fica triste conosco. Quando nós erramos, falhamos, não damos a credibilidade. E o rei fica triste porque ele percebeu que ele caiu numa cilada do inimigo. O nosso adversário, ele arma cilada todos os dias para nós. E por isso, nós vemos aqui que Daniel ele foi lançado. E quando Daniel, o rei acompanhou, foi lançado ele, o rei olhou para Daniel e disse, está no versículo 6,16, então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e lançaram na cova dos leões. Ora, disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Amado, veja aqui que a importância de uma palavra, de uma profecia. O rei, ele declarou sobre a vida de Daniel: Daniel, o Deus o qual tu serve, ele vai te livrar. Quando muitas vezes eu ensino para a igreja que o Senhor nos fez reis e sacerdotes, que a palavra dele não volta atrás. Quando eu e você entendemos esse princípio de delegar a palavra sobre a vida das pessoas, sobre um lar, o Deus o qual nós servimos, ele é fiel. E o próprio rei, ele sentiu angústia, tristeza, ele diz: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Então todos os dias nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus, sendo grato a Ele. Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. A vida cristã não é só para o domingo, só para o sábado, ou outro dia que nós temos reuniões. A vida cristã, ela tem que ser para todos os dias. A Bíblia diz que então o rei lançaram Daniel, e ele voltou para o palácio, está no versículo 18. E ali ele passou a noite toda em clara, jejuando, não permitiu que trouxesse instrumento, nem música, fugiu o sono dele. E outro dia ele se levantou depressa e foi para a cova dos leões. E quando ele chega lá no versículo 20, chamou Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, porventura o teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achado em mim a inocência diante dele. E também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele confiou em seu Deus. Quando eu e você, nós colocamos no nosso coração, se dispomos a servir a Deus, pode se levantar o que se levantar, nada vai acontecer conosco. Nada. O Salmo 91:15 diz: quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e tu-lhe-ei. Com a largura de dia fortalecei e lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 95 é um salmo que fala sobre a proteção daquele que habita. Amado, quando eu e você, não importa a sua idade,
foram jovens como Daniel, foram jovens como José, foram jovens como Samuel, que cresceu dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que não houve outro profeta a não ser igual a Samuel, cresceu ouvindo a palavra de Deus, cresceu servindo o sacerdote, cresceu na casa de Deus, se tornou homem valoroso, homem cheio da graça, assim como Davi, que se tornou o segundo rei de Israel, mais importante, libertou todas as províncias, todos aqueles que eram escravos. Isso é o espírito de excelência que Deus nos deu. Deus nunca prometeu para seus filhos que nós não vamos passar por situações tristes, mas Ele prometeu nos dar paciência, força para que eu e você vençamos. Ele não prometeu que eu e você possamos fazer alguma viagem difícil, mas Ele promete que nós vamos chegar feliz aonde que Ele nos enviar. Quanta história que nós vimos de homens que foram lançados nas arenas naquela época na época do Império Romano e foram devorados. Mas a Bíblia fala que esses homens se tornaram como mártires. Mártires, eles foram heróis, estão na galeria. Milagre é comparado à providência de Deus. Deus achou bom salvar a Daniel por meio de um grande milagre. Quantos milagres Deus quer fazer nas nossas vidas? E o que aconteceu contra os inimigos, aqueles que se levantaram contra Daniel? Se você ler o versículo 24, a Bíblia diz que o rei chamou eles, aqueles homens que tramaram, aqueles prefeitos, aqueles governadores, aqueles sátrapas, e não só eles, toda a família, e mandou lançar todos eles. E a Bíblia diz que antes deles cair, eles escutavam os estralos dos seus ossos, que aqueles leões famintos devoraram todos eles. Amado, Deus é a nossa justiça. Deus, Ele que nos protege, Ele que nos guarda. Toda cilada, toda artimanha, toda estratégia que o mal tentará contra a sua vida não tem êxito. A palavra do Senhor diz que nenhuma arma forjada prosperará contra as nossas vidas. A Bíblia diz que toda língua contra as nossas vidas, o Senhor levará ele em juízo. Em Provérbios 26, 27 diz assim: o que faz uma cova cairá nela, a pedra voltará sobre aquele que revolveu. Da mesma forma, nós vemos a história ali no livro de Esther, de Amã também, que tentou contra Mardoqueu, fez ali uma forca para matar Mardoqueu, e o Senhor livrou, porque esse homem também era um homem que temia Deus, era um homem também que não se prostrou diante de homens, ele não se prostrou também diante do rei naquela época, e também o Senhor honrou a vida dele. Amado, o que Deus espera de mim e de você? A nossa fidelidade, o nosso compromisso com Deus. Isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E nesta noite eu gostaria de estar orando com vocês. Todos nós enfrentamos alguns leões nas nossas vidas. Daniel conhecia muito bem o leão do mundo animal, porém ele conhecia muito mais os mais terríveis. São os leões das deslealdade, os leões da infidelidade, os leões da desconfiança, da inveja, do ciúme, da mentira, da fofoca, que se levanta contra nós no nosso dia a dia. Eles querem tragar e querem roubar a nossa vida, as promessas de Deus para conosco. Eles são muito ferozes. Mas a palavra do Senhor fala em Provérbios 9, 10, o temor do Senhor, o princípio do conhecimento. Todos nós temos que enfrentar alguns leões na nossa caminhada. Todos nós enfrentamos. Às vezes o leão da inveja, do orgulho, do interesse próprio. Muitas vezes o leão da sensualidade, da avareza, do engano, da embriaguez. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para fechar a boca desses leões. Gostaria... A nossa comunidade Embaixadores de Cristo está nas redes sociais, no Facebook, YouTube, no WhatsApp, no TikTok e no Instagram. Nos sigam! Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.